Olha, o Setembro Amarelo 2025 já começou, o mês dedicado à prevenção do suicídio e à conscientização sobre saúde mental. Também conta com o apoio da Rádio Monte Roraima FM e do nosso programa Manhã Viva, que reforçam a importância de falar sobre esse tema. Neste ano, a campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, enfatiza a busca por ajuda e a comunicação aberta entre quem sofre e quem pode acolher. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos hoje o psicólogo Wagner Costa. Bom dia, Wagner. É um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, eu pensei que não ia me chamar para falar do Setembro Amarelo. Eu já ia fazer um ofício reclamando. Todos os anos você está aqui no programa falando sobre essa temática. Você é referência desse trabalho sobre saúde mental aqui no nosso estado. E claro que a gente não ia esquecer de chamar você, jamais. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo tranquilo. Então vamos lá, Wagner. Vamos já começar falando sobre a importância, né, da campanha Setembro Amarelo, para a gente não deixar cair em como mais uma campanha, né? E aqui todos os anos a gente traz essa reflexão de forma assertiva, de forma séria, né? Mas fala a importância dessa campanha para a sociedade e para a saúde mental das pessoas. A principal importância é vencer o tabu de falar sobre esse tema. Porque o mês de setembro ele é escolhido como o mês de prevenção ao suicídio, porque dia 10, né, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, ocorre essa campanha para chamar a atenção das pessoas que isso é um tema importante. Porque, infelizmente, as pessoas só lembram de conversar sobre isso quando acontece uma tragédia. Então, às vezes, a tragédia vai se construindo, as coisas vão... Está todo mundo vendo, mas parece que ninguém está olhando para aquilo. Então, esse mês a gente chama atenção, frisa, mostra números, mostra o quão destruidor é para uma família perder um ente querido por suicídio. Então, a importância da campanha é exatamente quebrar tabu, é mostrar para as pessoas. Eu criei uma frase, né, que eu tento transformar num slogan, que é falar sobre saúde mental não deveria ser um assunto estranho entre amigos. Então, falar sobre saúde mental tem que estar na roda, tem que ser um assunto de todos os dias. Exatamente. Agora, qual a importância do Setembro Amarelo, especialmente em tempos de tantas pressões e desafios como estamos vivendo, o Wagner? Veja, o suicídio, ele é a ponta final de alguém que perdeu completamente a esperança. Então, quando a gente fala da campanha que é de prevenção ao suicídio, ou seja, eu quero me prevenir, a maior prevenção ao suicídio é você ter boas relações. Então, qual é a importância da campanha? É dizer para as pessoas, cultive boas relações, cultive boas amizades. Existem várias coisas que precisam ser cuidadas. Por exemplo, sentir emoções positivas, dar abraço, beijar, sorrir, ter engajamento, participar de atividades assistenciais, ajudar pessoas, né? Ter relacionamentos importantes, como eu já comentei, as boas amizades. Ter significado na vida. Você, assim, minha vida existe porque eu estou cuidando dos meus filhos, eu estou cuidando dos meus pais, eu estou fazendo um projeto para mudar o mundo. E um último item que a gente coloca é você ter metas. Quando você tem metas na vida, sua vida fica melhor. Então, ter objetivos, estar aprendendo, amar aprender, querer aprender, melhora a qualidade do bem-estar. E eu vivendo melhor, minha vida flui melhor. E por último, ultimamente estão acrescentando mais um, que é a questão da saúde. Dormir bem, comer bem e fazer atividade física. É um tripé importante, né? Muito importante. Agora, o lema da campanha deste ano é: se precisar, peça ajuda. Como é que nós podemos entender essa mensagem, o Wagner? E de que forma, né, o apoio de familiares e amigos pode fazer diferença para quem está enfrentando mesmo um momento de sofrimento intenso? Eu diria que esse "se precisar, peça ajuda", ele tem duas interpretações. Uma é para quem está num sofrimento psíquico, a pessoa que está sofrendo, a pessoa que está se sentindo acuada por alguma situação, ela ter a coragem de pedir ajuda, ela perceber que ela
pode procurar um profissional de saúde para conversar, que ela pode procurar um amigo. Então, assim, eu não estou bem, eu tenho que ter romper essa barreira para pedir ajuda. Isso é muito importante. Vou falar de uma coisa aqui. A gente sabe que violência contra criança, tráfico de criança, exploração de menor é um assunto sério. Às vezes criança se mata porque ela não sabe o que fazer com isso. Recentemente saiu uma reportagem dizendo que no Rio Grande do Sul, um pedófilo fez 120 vítimas. Já confirmada. A previsão é de 700 vítimas. Por que ele foi pego? Porque uma criança rompeu essa barreira e falou com os pais. Então, observa, pedir ajuda é algo muito complexo. Por quê? Porque eu não confio nas pessoas, eu tenho medo do julgamento. Então, muita gente sofre e não pede ajuda. E eu estou falando isso aqui de coisas simples a coisas complexas. Exatamente. Essa é uma interpretação. A outra interpretação é, eu não sei como ajudar alguém. Eu sei que tem um amigo que está precisando de ajuda, mas eu não sei como ajudar. Peça ajuda. Ou seja, procure alguém esclarecido e aprenda. Que isso é uma das funções do Setembro Amarelo. É ensinar as pessoas a falarem de forma direta, procurar apoio de outras pessoas. Então, se eu tenho um amigo que não está bem, eu não sei o que fazer, eu vou falar com os nossos amigos em comum. Eu não sei o que fazer, eu vou falar com os familiares dele. Aí as pessoas dizem para mim, mas ele vai se zangar. É melhor ele se zangar e deixar de ser teu amigo do que ele tirar a própria vida e tu passares o resto da vida se sentindo culpado. Bem maior, né, que a vida. Então, assim, faça suas escolhas. Agora, você trouxe essa última interpretação que eu acho super importante, porque a pessoa que está em sofrimento intenso, muitas vezes não consegue romper essa barreira. Por isso a importância das pessoas que estão convivendo, né? Perceber, não é? Isso é comum a gente perceber isso enquanto a pessoa está com esse sofrimento, que não consegue pedir ajuda, que às vezes as pessoas ficam no julgamento. Por que a pessoa não pediu ajuda? Por que acontece isso, Wagner? Porque nós estamos perdendo a capacidade de conviver. Nós estamos tão perdidos em telas. A gente sempre que fala das redes sociais e das telas do exagero, a gente fala das crianças. Mas os adultos e os idosos também são vítimas disso. Então, o que está acontecendo? Nós estamos perdendo a capacidade de conversar. Então, eu percebo que você não está bem, mas eu não sei mais chegar até você para dizer assim, ei, vamos ali tomar um café? E ser sincero, dizer, cara, eu gosto de ti, estou preocupado com você. Eu estou percebendo que tem algo diferente. Ou às vezes até comenta, mas com terceiros, né? Às vezes as pessoas comentam entre si, mas não vai lá do outro. Então, o que eu percebo nisso? Nós estamos perdendo essa capacidade de conversar. Então, eu diria para quem está nos ouvindo, treine. Comece a conversar com seus amigos, fale dos seus sentimentos. O que você sente é tão importante ou mais do que o que você faz. Por que eu digo isso? Porque às vezes tem alguém que está sempre rindo, sempre brincando, sempre fazendo festa, e um dia essa pessoa tira a própria vida. Por quê? Alegria demais, às vezes, é uma tentativa de esconder sofrimento psíquico. Então, nós precisamos usar o Setembro Amarelo para termos conhecimentos mínimos. Todas as pessoas precisam saber olhar para alguém e dizer, eu acho que essa pessoa está deprimida. Eu não preciso ser profissional para dar um diagnóstico. Eu não estou aqui falando de diagnóstico. Exatamente. Eu sou psicólogo. Quando eu identifico alguém que eu digo assim, essa pessoa está com depressão, eu não faço diagnóstico. Eu prefiro mandar para um psiquiatra. Sim. Aí tem gente que diz, não sei o que. Meu amigo, eu não estou medindo conhecimento. Eu só não quero errar. Então, eu prefiro ter uma segunda opinião de que ser dono da verdade. Qualquer pessoa que chegar comigo e eu perceber que ela está caminhando para uma depressão, eu vou dizer, olha, acho que você deve considerar conversar com um psiquiatra. Então, todas as pessoas do planeta Terra deveriam saber que alguém que muda de comportamento, perde a energia, para de frequentar os lugares que ela frequentava, chora sem razão, não quer mais sair de casa,
perdeu a vontade de viver, vive só reclamando, falando que preferia ficar dormindo, que se ela morresse era melhor. As pessoas precisam saber esse mínimo para chegar com o outro, olho no olho, e dizer: ei, tem alguma coisa errada, o que está acontecendo? Como é que eu posso te ajudar? Vamos lá, vamos resolver junto. É isso, esse é o mínimo que todo mundo deveria saber, mas as pessoas vão deixando para lá, como você disse, ficam brincando às vezes, ficam até brincando, né? Tirando sarro, fulano tá isso, tá aquilo, e não percebe que sofrimento psíquico é algo real. E algo real que é responsabilidade de toda a sociedade, porque nós convivemos, né, em sociedade. Nós somos seres sociais, então não dá para a gente fingir que a gente não tem responsabilidade também, né, no cuidado com o outro. Seja na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa comunidade, no nosso grupo social ali. Nós temos que ter essa responsabilidade, Wagner, com o outro também. Sim, eu sempre cito, né, quem já me ouviu falando por aí, ouviu falar do Robert Dunbar, que é o pesquisador que diz que nós temos que ter 5 amigos íntimos. Então, assim, eu tenho que ter responsabilidade em dar suporte para as outras pessoas. Porque em qualquer estudo sobre suicídio, quando você diz assim, o que protege a pessoa contra suicídio? Qual é o maior protetor contra suicídio? O maior protetor contra suicídio é ter rede de suporte. É ter com quem conversar. Um apoio emocional. É o apoio emocional. É saber que se eu precisar, eu posso contar com aquele amigo. Agora você trouxe uma coisa, será... Até eu convido, né, você traz essa reflexão também para os ouvintes. Será se nós somos suporte emocional para alguém? Ou será se nós temos alguém que a gente considera como suporte emocional? Essa é uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas. E tem uma pesquisa... Eu cito a pesquisa porque eu não sou importante. O importante é a pesquisa, né? A pesquisa feita por Harvard. Eu sempre perguntava às pessoas assim, se tu precisar de ajuda 3 horas da manhã, para quem tu liga para emprestar o carro, a bicicleta, a moto e pedir ajuda? Se nessa próxima madrugada, às 3 da manhã, você passar mal, para quem é que você liga? Essa pessoa é suporte para a tua vida. Então, qual é a recomendação? Ligue hoje para essa pessoa e diga: você sabia que eu lhe considero como suporte para a minha vida? Vamos ter uma conversa? Converse com essa pessoa e diga para ela: olha, se você precisar, a partir de hoje... Tarefa do Wagner. A partir de hoje, me ligue. Exatamente. E eu vou colocar seu número aqui. Então, vamos fazer aqui um pacto entre nós dois. Verdade. Se você tiver em dificuldade, ligue para mim. E se eu tiver em dificuldade, eu vou ligar para você. A ideia é que você tem que ter 5 pessoas desse nível. Pessoas para quem você conta seus segredos, pessoas na frente das quais você pode chorar e que você se sente protegido por elas. Isso ótimo. É super importante. Uau! Agora, só para a gente deixar aqui, você já trouxe alguns sinais aí mais comuns de quem pode estar passando por uma crise ou desenvolvendo ideação suicida? Que outros sinais que a gente pode trazer aqui para os nossos ouvintes se identificar ou identificar no outro? Às vezes, a mudança no perfil de sono. As pessoas que elas não estão bem, elas começam a não dormir bem. Mas como que a gente vai diferenciar agora do povo que está com excesso de telas, Wagner? Não é? Mas às vezes o excesso de tela prejudica teu sono. E o que nós precisamos entender? Saúde mental é uma linha muito tênue, é uma linha muito fina entre sanidade e loucura. Vou botar aqui a palavra loucura, que é o outro extremo, mas entre sanidade e saúde mental... A linha que divide isso é muito complexa e muito sutil. Então, eu preciso começar a me identificar. Se você, durante o dia, acorda e fica bocejando, você tem que saber se você está respirando mal ou se você está dormindo mal. Se você, durante o dia, fica com vontade de dormir, e tem gente que tem ele pesca, né? Que a gente diz assim, pescou, ele toma aquele susto, ele dormiu. Você não está dormindo bem. Então, a qualidade do sono, ela tem importância muito grande então, um fator muito importante no desenvolvimento da depressão. Perfeito.
E quase ninguém vê isso. Por que eu digo que quase ninguém vê isso? Porque hoje, na atual sociedade, as pessoas fazem privação do sono de forma voluntária. Elas ficam até 11, 12, meia-noite vendo tela, assistindo filmes, vendo coisas que não vão acrescentar nada à vida delas. Então hoje eu já estou ficando conhecido na cidade. Liga para mim 10 horas da noite para ver se eu te atendo. 10 horas da noite eu estou dormindo. Aí as pessoas dizem, tu tá idoso já. Também, eu já sou 60 a mais. Mas assim, 10 horas da noite é hora de estar dormindo. A não ser que tenha algo muito importante, mas Sim. essa semana teve o jantar em homenagem ao Dia dos Psicólogos. Sim. Gente, eu tava lá 11 horas da noite, mas eu já tava pescando, Aí tava entendeu? pescando no horário certo. Porque é hora de dormir. Então eu diria para quem nos ouve, observe seu sono. Veja se você está dormindo entre 7 e 8 horas por noite. Eu sei que tem gente que é plantonista, que trabalha muito, que tem dificuldades e não vai conseguir resolver isso de uma hora para outra. Mas tem muita gente que pode melhorar a qualidade do seu sono. Eu diria que isso é um fator importante em relação à saúde mental. Não só a depressão, mas tem a ver com ansiedade, tem a ver com Alzheimer, tem a ver com outras coisas. Dormir mal, a longo prazo, destrói o cérebro. E para finalizar nossa conversa, Wagner Costa, que ações práticas nós podemos adotar em nosso dia a dia, além do cuidado com a saúde mental, mas para apoiar a saúde mental de familiares, amigos, colegas, mesmo antes de uma situação de crise se manifestar? Oferecer ajuda é uma ação importante, você perceber alguém e ir lá e oferecer ajuda. Sabe, às vezes, quando você encontra alguém na rua e você percebe que aquela pessoa não está bem e você fica com vergonha de ajudar, tem gente que sente isso. Nós temos que romper isso. Se eu perceber que tem um amigo que não está bem, eu preciso oferecer ajuda. Isso é algo extremamente importante. Tomar essa iniciativa de chegar para o outro e dizer, eu estou aqui, sabe? Seja para o outro aquele suporte que você gostaria de ter na sua vida. Eu diria que isso aí é muito, 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 muito importante para todos nós. Com a mensagem para esse Setembro Amarelo? Se eu falasse assim uma mensagem para o Setembro Amarelo, nós precisamos reconhecer que nós somos frágeis, que a vida humana é muito mais frágil do que parece, que nós estamos vivos hoje, amanhã podemos não estar. E que a coisa mais importante, as coisas importantes nas nossas vidas são as boas relações. A ideia é que uma vida boa se constrói a partir da criação e da manutenção de bons relacionamentos. Então, quando a gente fala de Setembro Amarelo, eu não quero falar de suicídio, eu quero falar de proteção. E a proteção começa nas boas relações que eu vou construindo ao longo da vida. Viva boas emoções, crie boas lembranças. Queremos agradecer a você que um bom suporte para nós todos os meses aqui nas Ondas do Rádio. Tenho certeza que as suas orientações impactam de maneira super positiva na vida das pessoas. Obrigada mais uma vez, viu, Wagner? Obrigado pela parceria. Obrigado pela oportunidade de falar do Setembro Amarelo, porque falar sobre saúde mental não deveria ser um assunto estranho entre amigos. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Bom dia.